Bom dia a você, meu amado irmão, minha amada irmã. Hoje é sexta-feira, que bom a gente se encontrar aqui no programa Palavra Falada para falarmos do Evangelho de Jesus Cristo e lermos as Escrituras na liturgia diária todas as manhãs junto com você, aqui no programa A Palavra Falada. Hoje, sexta-feira, quarta semana do tempo comum, semana do Saltério, a primeira sexta-feira deste mês de fevereiro. Estamos juntos aqui, juntos para podermos sentir a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Hoje, meus amados irmãos e irmãs, nós leremos juntos aqui o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 14 a 29. Marcos, capítulo 6, versículo 14 a 29. E João Batista, a quem mandei cortar a cabeça, que ressuscitou. Vai falar algo bem importante e denunciar algumas coisas, algumas mazelas, né, da vida de um rei, né, e de uma rainha. Então, vamos lá. A leitura, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os pobres agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é profeta, como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar-lhes a cabeça, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocado acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher de teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para a grande corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou, dançou, agradou a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, eu te darei. Ele jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. E ela saiu e perguntou à mãe: o que vos vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu que: quero que me des agora um prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados, e imediatamente o rei mandou que o soldado fosse buscar a cabeça de João Batista. O soldado saiu, degolou-o na prisão e trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, quem era João Batista? Na verdade, ele era um profeta. Ele dizia a verdade a Herodes e Herodíades. Herodíades tinha um esposo, Filipe, e João, todas as vezes que ia lá naquele lugar, no reinado, ele denunciava quando ouvia Herodes a João falar, porque era um profeta, sabia de todas as coisas, sabia da realidade, denunciava os pecados e as mazelas dessa gente que cometia adultério e que cometia pecados de pensamento, de maldades do próprio coração, não é? Então, o que acontece? Um profeta, ele denuncia as coisas erradas e fala realmente a verdade. Diz a verdade para o povo. Diz a verdade na igreja.
denuncia um político por aquilo que estava cometendo ou está cometendo. Meus amados irmãos e irmãs, se nós calarmos a nossa boca, as pedras falarão. Os profetas precisam, nós batizados precisamos abrir a boca diante de algo tão errado, porque seremos cobrados do Senhor se nós não denunciarmos esses erros, essas falhas, e colocar aí a limpo todas as coisas ruins que andam acontecendo nos dias atuais. Jesus, realmente, naquele tempo, João Batista tinha sido decapitado, mas Jesus estava pregando o Evangelho. Então, portanto, era algo maior que viria para prejudicar os reinados, porque denunciaria realmente as mazelas que esses reis estavam fazendo. Então, era mais um ponto, né, se João Batista, que havia, né, retirado a cabeça de João Batista, Herodes mandou, né, através daquela festa de aniversário, cortar a cabeça de João Batista. Então, meus amados irmãos e irmãs, é assim que agem aqueles homens que sabem quando nós denunciamos, né? Não estou dizendo que são profeta, mas aqueles que estão batizados na igreja descobrem algo tão escabroso e resolvem falar, denunciar, mostrar. Na verdade é o seguinte, meus irmãos, nós temos aí os bispos, os padres, os nossos sacerdotes. Esses homens são os nossos profetas de hoje em dia. Eles têm o direito e a autoridade de denunciar, e aqueles que não o fazem pecam por omissão, pecam por não fazer, e serão cobrados por isso. Se nós não pregarmos, Jesus volta a falar, se nós não pregarmos, as pedras pregarão, as pedras anunciarão, as pedras denunciarão. A palavra de Deus, ela é importante para nós. Se nós não olharmos esta palavra de Deus todos os dias na nossa vida, realmente nós iremos sucumbir no pecado. Nós iremos cair nesse pecado desse mundo e errarmos a cada dia. Precisamos, meus irmãos amados e queridos, olharmos também a cada dia, a cada um de nós, porque ao mesmo tempo que nós poderemos denunciar as mazelas, os erros, as falhas que vêm sendo cometidas por aí, nós podemos também receber o troco de sermos denunciados por nossos erros também. Porque se nós deixarmos deslizarmos um pouquinho, nós levaremos aí uma contra-resposta diante daquilo que estamos fazendo. A verdade do Evangelho, ela é cada dia mais forte. Jesus, realmente profeta por excelência. Mas nós não podemos esquecer daquilo que disse Jesus, novamente coloco para vocês. Se eles se calarem, as pedras calarão. Os profetas estão aí para isso, para falar. Aquilo incomodava Herodíades, porque denunciava aquilo que ela estava fazendo, adultério. Meus amados irmãos e irmãs, o adultério é grave, é um pecado grave. Mas existe perdão, porque aquelas pessoas não queriam corrigir os seus erros, não queriam corrigir os seus pecados e continuar a fazer, a praticar aquilo que era errado diante dos olhos de Deus. Existia um certo incômodo para eles quando ouviam um profeta falar a verdade. Mas era o Espírito Santo que estava falando a verdade. Este é o modo que as pessoas utilizam para negar o Espírito Santo, e negar o Espírito Santo não tem salvação. Porque o Espírito Santo lhe denuncia, mostra, revela a verdade através da boca de um profeta. E quando este fala, denuncia, é necessário que essa pessoa que ouve conserte sua vida. E quando essas pessoas não ouvem aquilo que um profeta falou, o que acontece? Existe a morte espiritual. Automática. Porque a pessoa não ouve aquilo que foi suscitado, foi falado pelo Espírito Santo através desse profeta, desta pessoa.
que conhece a verdade. Amados irmãos e irmãs, possamos nós refletir nessa palavra de hoje, ler o Evangelho novamente, se quiserem, para poder colocar essas palavras dentro do coração e podermos praticar na nossa vida e ver em que condição estava Herodes, se nós não estamos nas condições de Herodes, de Herodíades, para podermos realmente consertar a nossa vida, não ficar conforme eles estavam vivendo. Se quantas e quantas vezes João Batista foi falar com Herodes a respeito de seus pecados, seus erros, suas falhas, e ele continuou, do mesmo modo, a fazer a mesma coisa. E Herodíades ficava irritada com aquilo, porque denunciava o seu pecado, o seu erro, o seu pecado de adultério. Quaisquer outros pecados que o profeta denunciasse, eles iriam ficar irritados porque não queriam largar os erros, queriam continuar nessa situação calamitosa espiritual. Abaixe sua cabeça, meu amado irmão, minha amada irmã, abaixe a cabeça comigo, porque abaixar a cabeça quer dizer render-se ao Senhor e ouvir o Senhor falar. Senhor Jesus, mestre amado e querido, obrigado por esta manhã, obrigado por esta palavra. Nós te pedimos, Senhor, que nos abençoe, que nos dê forças para combater o bom combate e fazer aquilo que é necessário para a nossa vida. Fazer de nós, Senhor Jesus, um instrumento nas suas mãos para poder anunciar e denunciar aquilo que é errado na vida dos filhos dos homens e que na nossa vida também o Senhor possa nos corrigir. Obrigado, Jesus, por esta manhã de sexta-feira. Guarda-nos, Senhor, de todo mal. Proteja-nos nos 4 lados do nosso corpo com os seus anjos da guarda. Envia sobre nós também a força do Teu Espírito Santo para podermos ser abastecidos com esta força que nos faz viver. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos e irmãs da nossa vida. Para sempre seja louvado. Que você possa viver uma santa sexta-feira, cheia de alegria, cheia de paz, de harmonia, perseverança na palavra, que é o mais importante. Estamos reunidos aqui e nós permaneceremos sempre unidos na palavra de Deus, no programa Palavra Falada, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma ótima manhã para você, meu amado irmão, minha amada irmã. Fique feliz sempre na sua vida.